Quando o Corinthians perdeu pro Tolima em 2010, o Andrés bancou o Tite, segurou o Tite. De lá, então, o Tite fez um trabalho extraordinário, certo? E foi para a seleção. Desses 4 que estão aí, os 3 primeiros, o Tite, Luxemburgo e Mano Menezes, só foram para a seleção por causa do Corinthians e, acima de tudo, o bom trabalho deles. Mas foi o Corinthians que colocou na seleção. Então, o Corinthians coloca na seleção. Aí, gratidão não tem preço. Ingratidão tem. Porque o Tite, ele foi ingrato, sim. Ele está sendo ingrato, sim. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa. O jornalista não tem a sua fonte? Claro. Ele não precisa dar a sua fonte, perfeito? Perfeito. Então, teve um almoço no restaurante Bela Sintra, jantar. Pera, o Marcelo vai dar esse spoiler. Segura aí. Segura. É bastidor. Eu gosto de bastidor. O Marcelo tem... É sobre o Tite, o bastidor? Exatamente. Pera aí. E pra mim tem que ser o Lucha. Tudo bem, nós vamos falar esses outros 3 nomes aí. Mas isso é forte que eu vou te falar, hein? Ô, Matheus, isso significa... esse quadro, o noticiário que o Salazar trouxe, representa a mesma distância que o Corinthians está do Palmeiras, não em tradição, não em camisa, não em história. Não. No momento em que vive... É o que você falou, né? Enquanto está lá o Abel, passaram 6, vai ser o 6º técnico do Corinthians, né? E tudo que aconteceu nesses últimos tempos com o Corinthians em relação a técnicos demonstrou que traumatizou o Corinthians com relação a isso, a possível nova escolha. E está acontecendo com essa escolha desse técnico o que acontece com atores e atrizes hoje no mercado também. A internet, a rede social, essa coisa do cancelamento, tudo isso, né? Hoje em dia faz parte. Então, um ator hoje, para ser escalado para determinado trabalho, além do seu talento, da sua competência, do seu profissionalismo, tem que ter uma excelente rede social, né? Infelizmente, você tem que ter seguidores, você tem que ter engajamento, né? Então, isso também é sinal dos tempos. E com relação ao Corinthians, está acontecendo isso. Porque ontem eu escutei taxativamente, é o Roger Machado, é o Roger. E aí, de repente, vem o cancelamento do Roger, e aí o Duílio morre de... Não vou chamar o Roger, senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Cuca. Então, não, aí cancelou o Roger. Houve o cancelamento do Roger, então não é mais o Roger. Se chamasse o do Fortaleza lá, o Voivoda, ou então o Mano, ia ser muito feio. Ia ser eticamente muito esquisito com o Internacional e com o Fortaleza no meio do campeonato. Ó, e para ilustrar, nossa produção está trabalhando rápido, ó. Corinthians durante a era Abel Ferreira, na tela, ó. O Abel chegou, passaram pelo Corinthians. Mancini com 54% de aproveitamento em outubro de 2020 a maio de 2021. Depois o Silvinho com 48% de aproveitamento de maio de 2021 a fevereiro de 2022. Vitor Pereira, 51,6% de aproveitamento de fevereiro a novembro de 2022. Levou o Corinthians, classificou a Libertadores direto e foi à final da Copa do Brasil, mas perdeu para o Flamengo e depois fez aquele papelão. Fernando Lázaro recebeu, foi aposta, assim como o Silvinho. 53% de aproveitamento, novembro do ano passado a abril de 2023, e o Cuca durou 2 dias com 50% de aproveitamento. O Marcelinho vai dar um bastidor do Tite. Eu quero rapidamente o Pretzel, o Miller e o Mestre. O que representa isso? Começando com o Mestre Alberto Helena, o que representam esses personagens, esse momento do Corinthians, Mestre? Mostra a confusão que é o Corinthians de hoje, né? O Corinthians, São Paulo, Santos, os times que se afundaram na gestão, se afundaram no campo também. Para mim, os números aí indicam o Mancini, que está dirigindo o América, né? Mas que a um aceno do Corinthians, ele sai correndo para o Parque São Jorge, lá para Itaquera. Eu acho que a solução é o Luxemburgo mesmo, nessa situação. A gente vai, na sequência aqui, a gente já vai entrar nesses possíveis nomes. Pretzel e Miller, tá aí, o Marcelinho tem o spoiler, eu quero esse bastidor do Tite, peraí. Mas antes, essa situação que passa o Corinthians, Miller e Pretzel. Eu acho que tem muito a ver com a gestão, certo? Com a questão da torcida. Eu costumo dizer um negócio, Garrafa, muita gente me ironiza. As torcidas uniformizadas hoje, na hierarquia, elas estão à frente do técnico. Elas estão à frente do técnico em todos os clubes. Todos. Então você tem empresário, jogadores, presidente, torcida uniformizada.
Depois veio o executivo, depois veio o técnico. O técnico é o sexto hoje. Agora tá vindo rede social. Agora porque tá vindo o rede Roger social. não veio por causa de Aqui, rede ó, social. pega o cara da Gaviões da Fiel e bota na assessoria da presidência. Põe o cara lá dentro, certo? Aí tu transparece tudo. No São Paulo também, no Santos, no Inter, no Grêmio, no Palmeiras, no Flamengo. Façam isso para deixar o negócio mais transparente. Por quê? O que está acontecendo com o presidente? O Roger Machado é um cara ruim? Claro que não. Claro que não. O Roger Machado tem 5 times grandes. Tem 3 títulos estaduais. Tem treinador que trabalha a vida inteira e não consegue um título. Então é o seguinte, ó, cancelamento de rede social. Ou você tem convicção no profissional, ou você não tem. A gestão dele, então, para mim, ela acabou em termos futebolísticos. Agora, desses nomes aí, para mim, um nome natural para mudar o ambiente é o Luxemburgo. Ah, galera, nem tô perguntando, os caras estão respondendo. Mire, falta personalidade ao presidente do Willian Monteiro Alves. O Roger, por tudo que se colocou ontem, o Corinthians entrou em campo com um técnico contratado, era isso. Esse era o sentimento ontem, gente. E aí, por redes sociais, o presidente recua. Olha o do Willian. Olha como é que tá aí o Corinthians. É o que parece. Esse é o do Willian, velho. É o do Willian. Será que esses nomes não têm vazado até de propósito? Faz teste. Tá faltando personalidade ao presidente chamar a responsa, ô Miller? Olha, Garrafa, eu só vou dizer uma coisa que eu acabei de falar pro Prédio aqui. Se fosse o Andrés hoje, já teria um treinador e o Corinthians estaria numa situação melhor, em termos de atmosfera de ambiente. Claro. Não, tenho certeza. O Vanderlei, ele é um fenômeno como treinador, entendeu? Sim. É bem verdade que nos últimos anos ele, né, acumulou algumas passagens assim, muito tímidas, né, em relação ao seu passado da década de 90. Mas o Vanderlei, ele é perfeito como treinador. O Duílio está perdendo tempo em não ter chamado o Vanderlei. Já teria que ter chamado na semana passada. Agora fica consultando rede social, o tribunal da internet, fica consultando. Não precisa. É claro que na multidão de conselhos a sabedoria, mas tem que saber os sábios que estão ao seu entorno. Então, é importante saber que, infelizmente, o Corinthians está essa bagunça, como você falou, o Chico, o Prédio, todo mundo falou aqui, está essa bagunça porque o presidente tem que ter um pulso mais forte. Nós vamos passar. Eu quero você, hashtag Mesa Redonda. Quem deve ser o técnico do Corinthians? O Marcelinho vai dar o bastidor do Tite agora. Bastidor é coisa, gente, é privilégio. No Mesa, por isso que ele traz esses caras aqui. Os caras têm história, velho. Não é? Entendeu? Então o Marcelinho vai dar essa história e na sequência a gente vai falar aqui, parece que já há uma unanimidade entre nós aqui, de que Luxemburgo é o ideal para o momento. O que aconteceu com o Tite, Marcelo? Não, o detalhe é o seguinte, teve o jantar nos Jardins, né, à noite, o Gilmar Veloz estando lá, e aí ligaram para o Gilmar Veloz e falou, socorre a gente, ajuda a gente, pelo amor de Deus, Essa traz o semana Tite. foi? Agora, antes do jogo do Grêmio, segunda-feira. E aí ligaram para o Adenor, lá. Para resumir a história, ficaram mais de 1 hora no telefone, e aí o Gilmar Veloz viajou para o Sul para conversar mano a mano com o Tite. E dentro da conversa, até no telefone com Adenor, pediu quem teria coragem de tirar 4 ou 5 jogadores do time e do plantel, porque não consegue mais acompanhar. Né? Tipo assim, já está velho, que ele falou assim, eu não assumo. Por quê? Porque existe ali essa chapa, Renovação e Transparência, né, que é o Duílio, é o presidente, mas tem o Andrés, tem todo o pessoal que, querendo ou não, eles ganharam tudo. O pessoal ganhou tudo. Está num momento de dificuldade agora que eles estão se ajudando. E a ajuda seria agora o Tite vir, até o que o próprio Chico falou, de gratidão. Ele falou, volto, porque ele teve uma proposta do Al Hilal de 50 milhões de dólares, recusou e querendo trabalhar na Europa. Mas devido à gratidão, devido a proteção e ajuda para ir para a seleção, para ir disputar 2 Copas do Mundo, foi o Corinthians e foi esse pessoal. Kia, Andrés, todo esse pessoal com ele, com o Gilmar. Gilmar foi pessoalmente, falou com ele e falou assim, quem vai ter a moral para poder tirar esse pessoal aqui? Ele queria chegar com a casa limpa. Para tirar esse pessoal. Se chegar, eu posso até pensar, me dar mais um dia. E aí falou assim, não tem como a gente tirar agora. O Tite falou, então eu não vou mais. Por isso que o Tite falou que não. Tá certo. Gente, então, na tela de novo, o diretor, por E aí gentileza eu aqui. não quero falar o nome da pessoa que ligou, até para preservar, mas ligou, conversou, e a história é fato verídico. Então, Para pera um pouquinho, deixa eu ver se eu tirar entendi. um jogador hoje, tem que pagar o contrato inteiro. E o Corinthians não está nadando em dinheiro. Tem a multa, então, né, não tem como tirar os caras. Mas não pagou nem o Pedrinho agora? Pois é. Pois não, Chico? Não, então, deixa eu ver se eu entendi.
O Tite não queria fazer o serviço sujo. Ele queria que alguém fizesse o serviço sujo antes dele chegar. E quem que você acha que vai fazer esse serviço sujo do jeito que o Corinthians está hoje? Não, ninguém tem que pagar contrato, né, gente? O detalhe é o seguinte, é chegar, ou vai pro buraco, ou limpa a casa. E a situação é o seguinte, ó, o Corinthians consegue chegar, os jogadores estão chegando primeiro na bola, chegando rápido. Como é que tá o condicionamento físico do pessoal do Corinthians? Tá esquisito. A qualidade técnica de determinados jogadores acima de 32. Só o Renato Augusto, gente. Sim. É só o Renato Augusto que a gente tira o chapéu. Marcelo, mas não é tão simples assim. Mas aí, discordo do Mili, Tite. mas aí é o seguinte, você faz o business plan, o cronograma físico-financeiro e o planejamento. Quem você vai buscar no mercado. Sim. A velha guarda tá O ali. Corinthians tem que fazer essa mudança Limpa. da nova geração pra velha. Mas o Corinthians tem terça-feira, Miller. O Corinthians não tem tempo pra esperar. Eu tô falando- O Vanderlei já era pra ter vindo É antes. isso aí, Ô, gente. Garrafa, ó. O que o Miller falou, o Vanderlei é extraordinário. Extraordinário de bater de frente, de falar, não vai jogar porque você só toca de ladinho, você não vai jogar porque você não obedece taticamente, você quer jogar de centroavante pra fazer o gol de rebote. Ô, Garrafa, isso o aí. futebol, ele não dá tempo pra ninguém pensar. porque, Miller, olha não aqui. adianta, Garrafa, Olha- não adianta. Isso que o Tite quer, o Tite quer que mudar todo o Corinthians? Chega aqui e muda você. Tem personalidade. Ó, olha só a situação do Corinthians, que joga na terça-feira. O Corinthians precisa, no meu entendimento, eu evito um pouco opinar, porque eu tenho muitas feras, meus convidados aqui. Mas o Corinthians precisa de um técnico, que o técnico seja maior que o elenco. Um cara maior que o elenco é o Vanderlei Luxemburgo. O Roger, que é um cara de boas ideias, não é maior que o elenco. Porque se não chegar um cara maior que o elenco, a coisa não vai jogador andar. não obedece, o jogador né? não obedece. Então tem que chegar um cara, e ele é o cara que já devia ter sido contratado para estar no banco contra o Palmeiras, ele ia ficar no Em banco. 2000, Garrafa, nosso time tava caindo no Brasileirão. O Vanderlei chegou em 2001, ele mudou até o tênis. Um cara com tênis amarelo, outro com azul, outro com vermelho. Ele mudou tudo e falou assim, ó, vocês não estão perdendo só dentro de campo, não. É fora de campo, vocês estão desorganizados. Lembra-me? O Mili tava no elenco. Ó, você vê que são dois caras importantes. O Corinthians está numa situação crítica, vai pegar o Del Valle. Se perde, o Del Valle assume o segundo lugar. E essas duas equipes, o Argentino Júnior vai pegar duas vezes o Liverpool e o Independente Del Valle. Ainda tem jogo com o Liverpool. E aí a coisa vai ficar complicadíssima. O Argentino Júnior já está Já classificado. está classificado, porque ele vai fazer 6 pontos. Exatamente. Tem 2 jogos com o Liverpool. Tem uma vaga para Corinthians e Del Valle. A decisão é terça-feira e por isso o Luxemburgo tinha que estar já no banco contra o Palmeiras.